Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2017. Lições para as classes de jovens e adultos. Nosso estudo no trimestre é a carta de Paulo aos Efésios e no presente momento vamos estar considerando a lição de número 11. Lição de número 11, que tem por título Os deveres no lar e no trabalho. Estaremos estudando ou considerando os versos do capítulo 5, de 22 a 33, e depois entrando no capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. Este é o texto bíblico que vamos estar estudando. Nós apresentamos para leitura bíblica na classe uma parte deste texto, que é o que encontramos no capítulo 5, dos versos 22 a 33. O texto em si está aqui projetado e pode ser acompanhado nas Sagradas Escrituras, os irmãos mesmo vendo suas Bíblias. Não vou estar lendo, porque terei que ler depois, e aqui também não está todo o texto bíblico alvo do nosso estudo. Então, estaremos lendo à frente, no desenvolvimento da própria lição. Mas temos colocado como texto áureo a palavra já conhecida, e aqui também outra vez citada por Paulo, que diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nosso assunto, o título da lição, os deveres no lar e no trabalho. E deste texto, deste assunto que vamos estar considerando, é justamente tratamento de esposo e esposa, tratamento recíproco de um para com o outro, depois no relacionamento com os filhos, e por último o detalhe de trabalho, os servos e senhores, ou patrões e empregados, ou supervisores e funcionários que poderiam também ser colocados. Este deverá ser o nosso assunto de hoje. E para tanto, vamos estar seguindo o esboço dentro do nosso padrão de 3 tópicos, além da introdução e a conclusão. O primeiro tópico será a submissão das esposas, do verso 22 até 24, do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Na sequência, o tópico 2, a missão dos maridos, do verso 25 a 33. E sequencialmente entramos já no capítulo 6, no tópico 3, instruções para os filhos, servos e senhores. Esses são os assuntos que estaremos tratando nesta sequência. Assim, passando a introdução, dentro de uma sequência que vem de várias lições, isso de área em área, de sessão em sessão, vamos avançando, dando ênfase ao estudo da própria carta. E aqui, na introdução, colocamos desta forma: nesta sessão de Efésios, passamos das relações mais gerais da vida para as ligações mais cotidianas e especiais do lar. Quando Paulo trata deste assunto, o casamento, tanto no Império Grego como romano e até mesmo entre os judeus, já não tinha o mesmo valor do princípio criado por Deus. As responsabilidades do lar estavam todas desorganizadas. Pai, mãe, filhos, sem se respeitarem, e assim Paulo apresenta a regra de sujeição mútua para que o lar seja um verdadeiro reflexo da família de Deus.
Atentemos que o ponto inicial desse nosso estudo vai ser de fato a família, o lar, o esposo, a esposa, os filhos, e assunto que na verdade não era naquela época que estava fora, errado, em consideração o padrão que o Senhor Deus criou. Já temos em Gênesis capítulo 6 o início desse desvio, já em Gênesis, e depois vai se deteriorando mais, e o casamento teve conformidades conforme os homens quiseram. Já não era mais segundo o princípio de Deus, tanto que para Jesus mesmo fizeram perguntas e Jesus teve que falar: não leste nas escrituras como está escrito, como foi no princípio? Ou seja, eles estavam não presos à palavra, mas sim no diz-diz de cada um dentro da sociedade, nas tribos, e isso no povo de Israel. Imagina então nos outros povos, e que a história mostra coisas tremendas, absurdas de o que era o casamento, e nisso também as irmãs considerem o pouco valor e a desonra em que as irmãs, ou melhor, as mulheres de um modo geral, estavam sempre sendo colocadas. Mas vamos considerar um pouco dentro da lição. Assim, passando ao nosso primeiro tópico, a submissão das esposas, verso 22 a 24. Agora sim, leiamos o texto bíblico que temos aí para nós. A palavra diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Este é o texto nesse primeiro tópico, que diz para nós a submissão das esposas. Vamos considerar em resumo o que está no material de classe. No primeiro parágrafo vamos estar vendo: a mulher tem sua identificação com o marido na sua origem e na sua natureza. A história está em Gênesis capítulo 2, verso 21 até 23. Esta é a base divina e imutável do casamento, e suas obrigações mútuas originam-se aqui. A esposa é corpo do marido, posição de submissão, mas ela é também sua própria carne. Então consideremos nisso. Se queremos entender dentro da palavra o que é isso que Paulo coloca, que a palavra cobra de submissão das mulheres a seus maridos, está na própria natureza que Deus colocou e na sua criação. Observem essa colocação que temos aqui. Ela é, disse Adão, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Muito bem. Mas observem que foi tirada dele, é parte dele. Mas observe que quem na verdade tem a primazia é o primeiro, o que veio antes, e aquele que é a cabeça, como sempre é colocado, que o homem é a cabeça da mulher, e todo um corpo não anda por si mesmo, mas antes debaixo da sujeição da cabeça que comanda todas as coisas. Mas observem nesses exemplos que há sim uma posição de igualdade, de semelhança, de mesmos valores, só que precisamos nos entender melhor o que é essa submissão. Temos muitos versos nas escrituras que colocam alguma coisa,
Mas o principal é a origem, como Jesus diz, como está escrito, como foi no princípio. Então, voltamos a Gênesis, capítulo 2, verso 21, até o verso 24, e temos aí as colocações do Senhor que nós já temos falado e conhecemos bem. Senhor tirando a mulher, ou tirando uma das costelas de Adão para fazer a mulher. É parte dele mesmo, é isso que Deus quis dizer. E de uma forma particular também, o que é muito considerado nos casamentos, em palavras ali expressas, foi tirado do lado, não foi do pé, não foi parte da cabeça, foi do lado. E o objetivo também que o Senhor colocou como companheira. Então não há diminuição, há uma simples vocação diferenciada da mulher para com o marido. E eu coloquei esse verso aqui, de 22, de Provérbio 18, é muito usado em favor do homem. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Muitos falam assim, que Deus o tem presenteado com as esposas que tem, achando vantagem na parte dele. Sim, foi vantagem para ele. Mas por outro lado, considerem que a mulher é uma coisa boa que Deus deu, que as mulheres têm que entender. Deus as tem como algo bom, de valor, e trouxeram para junto do homem, para que com ele venham a desfrutar a mesma vida. Observe essa colocação, os dois sendo uma só carne. Paulo depois, em Timóteo, vai dizer sobre o casamento, e dizendo que a mulher é uma coisa boa que Deus preparou para ele. E eu estou colocando não para ele considerar como vantagem, mas para ela entender que ela é valorizada por Deus, como algo sim de valor, que depois foi colocado para complementar o homem. Muito bem, mas continuando dentro do material de classe, tomando um outro parágrafo, podemos ainda considerar a palavra mais importante nesses versículos, sem dúvida, é a sujeição ou submissão, mas cada vez que é mencionada submissão, sujeição da mulher, isso causa estranheza nas mulheres. Submissão não quer dizer inferioridade, ou obediência cega, ou ser como uma escrava. A mulher é uma auxiliadora idônea. O sentido verdadeiro da palavra submissão é pôr-se debaixo da missão do outro. Há uma sequência de propósitos de Deus nos seres, e cada um deve ser sujeito ao outro naquilo que é da parte de Deus. É uma sequência natural, como o maestro que, ao estar dirigindo um grupo de instrumentistas ou cantores, consideremos, ele tem que ser obedecido, todos têm que estar em submissão a ele, não no aspecto de domínio, mas é simplesmente, conforme a palavra, que está debaixo da missão do outro. O outro é que vai estar coordenando e colocando todos harmonizados uns com os outros para dar uma melodia correta no toque dos instrumentos, no cântico, nas diversas vozes. Então é natural isso, como até na natureza dos animais tem também as suas posições. Quando a gente olha o mundo animal, ele se distribui para caçar ou buscar um alimento qualquer que não seja uma caça, parece que estão todos coordenados. Vejam a formiga, por exemplo, que coordenação tremenda, as abelhas e tudo mais. Então é uma sujeição de um mecanismo que Deus preparou e colocou. Muito bem, mas outra vez a mulher é valorizada, e Paulo considera isso, mostrando para o homem e para elas também que não é inferior, quando depois Paulo diz em Coríntios capítulo 11 versos 10 e
até 12, a palavra que diz: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus, dentro desse aspecto de sequências de autoridades, posições definidas, e que cada um tem que corresponder adequadamente, e na verdade todos têm que ser sujeitos uns aos outros. Está esta palavra aqui: a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. É colocar em desordem, em desrespeito a toda a obra estruturada por Deus, que envolve até os anjos, a mulher tomar atitudes fora daquilo que a palavra colocou, de submissão ao seu marido, ou etc. Mas observe bem, Deus sabe repartir as coisas. Nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E observe que muitas vezes, num aspecto assim, de uma observação simples, parece que a mulher quase que gera sozinho. Quase que gera a vida sozinha. E nisso mesmo é valorizada. E o homem depende dela. Nasceu dela. Na sequência depois de Adão. É Deus sabendo distribuir tudo. E depois vem os ensinamentos bíblicos no Evangelho, colocando que para Deus não há acepção de pessoa, de forma alguma, nem macho nem fêmea, nem pobre nem rico, nem senhor e nem servo. E vai falando a palavra em várias situações contrárias, adversas, mas todos são de Deus, posicionados como Deus quis assim fazer. Mas outra palavra que está em Provérbios, que todas essas diferenças vão estar depois encontrando-se no céu, e Deus os criou a todos. Aí vão entender a plenitude, com mais perfeição, ou na verdadeira plenitude das coisas, qual é a ação de Deus em tudo isso que Ele fez. Tudo isso. E dentro do que já estudamos em Efésios, até o dedinho do pé é importante. É importante para todo o corpo. Não é só para o pé, é todo o corpo. E assim, quanto mais esposo e esposa, sendo um só corpo, uma só carne. Muito bem, várias considerações para a gente ver que Deus assim estabeleceu. Com o passar dos anos, os homens tomaram autoridade maior, sentindo-se ou se colocando com mais direitos, mais liberdade e opressão até o que não era dado por Deus. Tanto que Deus fez um homem e uma mulher, e ponto final. Depois os homens erraram, desviaram-se. Mas considerando ainda neste texto, num parágrafo terceiro do material de classe, a gente resume: a mulher deve sujeição ao submissão do marido por causa de Cristo. Deve enxergar no marido o próprio Senhor, que lhe deu a autoridade que ele tem. Assim, ao submeter-se ao marido, está se submetendo a Cristo, pois é a autoridade de Cristo que ele exerce. Também porque o marido é a cabeça e, portanto, aquele que conduz o corpo, e essa obediência traz segurança para a mulher. Esta não está se sujeitando a um estranho, mas ao seu esposo. A maior alegria da igreja, voltando agora para a igreja, é a sua sujeição a Cristo. O contrário traz vergonha a ela e faz com que perca a sua identidade de igreja. Observem essas colocações que nós temos aqui. O esposo a quem Deus pede para ser sujeito é
parte sua. Com eles é feito um corpo. Pronto. É a mesma carne. Então observe, nada demais. Assim como cada um de nós, nos nossos membros, nos sujeitamos aos comandos que existem, espontâneos ou, vamos dizer assim, pensados, projetados. Isso é normal. Quanto mais dentro do projeto que Deus fez. E observe que Deus criou as coisas dessa forma, marido, mulher, geração de filhos e outras coisas, tudo para falar da igreja. O que nós não podemos perder de mente, perder de vista, é a igreja. Então, na verdade, no próprio modo de viver nosso, que Deus colocou para nós, Ele está falando na ordem espiritual. Ele como marido e a igreja como a esposa. E ele sendo a cabeça e ela o corpo. E os dois sendo uma só unidade. Não em carne, não é físico, é espiritual. E todas as demais coisas também, até a geração de filhos também. Que é uma forma de nós entendermos geração espiritual. Vamos voltar a pontos que já foram falados anteriormente. Evangelismo precisa ter dois, sempre. Tem que ter o próprio Espírito de Deus e alguém que represente a igreja. A igreja estando presente em um, em dois, em três, em 10, em 1000, e o Espírito Santo, aí sim o casal está formado. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aí almas são ganhas, são geradas no evangelismo que nós fazemos. Portanto, vamos colocar isso também. A mulher é valorizada quando é assim colocada, como Deus quis e fez mesmo, para ser figura da igreja. E que é a igreja? Meu Deus, é para ser humanidade com o todo-poderoso Criador Deus. É que nós precisamos entender, e as mulheres precisam entender o quanto valem no contexto da obra espiritual e da criação. Mas temos então o verso em seguida, em Provérbios 31, 30 e o verso 31 também, quando Salomão, na sua sabedoria, também deixou para nós salientado, destacado: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E depois dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. Então considera também esse ponto, sempre valorizada. Mas quanto mais ela estiver no projeto de Deus, encaixada na vontade de Deus, para ela só é honra e glória. E quem está assim fazendo é o próprio Deus. Ainda que o marido possa não corresponder ou atentar para a qualidade que possui a sua esposa, mas Deus sabe o que fez e como ela está vivendo, se é nessa subordinação primeira a Deus também. Muito bem, tudo isso aqui sobre a mulher. Não estamos esgotando o assunto da submissão da mulher ao marido, mas só uns pequenos toques dentro da carta de Paulo aos Efésios. Muitas coisas poderiam ser faladas e temos as escrituras todinhas, de uma forma e outra, trazendo instrução e exemplos para nós, para podermos estar entendendo melhor. Continuando, na sequência do nosso estudo, é o tópico 2. Nessa lição, os deveres no lar e no trabalho, estudo na carta de Paulo aos Efésios. O tópico 2 é a missão dos maridos. Agora vai falar para os maridos. Versos 25 a 33, que nós podemos estar lendo nas Escrituras. E assim passo a ler: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Dentro do que nós já vimos anteriormente, falando da própria mulher, já podemos estar entendendo que a responsabilidade maior é do marido. É o que Deus fez. Cabe a ele algo muito mais adequado primeiro, ou um trabalho de dedicação maior a favor ou em direção à esposa, cumprindo o seu ministério e ajudando a ela a cumprir o dela, segundo a vontade de Deus. Assim, passando a um primeiro parágrafo, nesse tópico 2, a missão dos maridos, consideremos: se a palavra mais importante no primeiro tópico foi submissão, neste é o amor. O marido que deseja que sua mulher lhe seja submissa, como a igreja o é em relação a Cristo, deve amá-la como Cristo amou e ama a igreja. Paulo trabalha com a mesma relação entre Cristo e a igreja. Até onde Cristo foi em favor da igreja, nós temos a nação de Israel como uma representação da igreja. A representada Israel por uma mulher, esposa do próprio Deus. E como Deus foi paciente, misericordioso, longânimo, atencioso, benigno para com a igreja, ainda que ela não, Israel não correspondia, mas era uma figura. A igreja em si mesmo, espiritualmente falando, é a igreja se estiver na condição para a qual Deus tem chamado. Então Israel é um modelo falho, mas mostrando esta falha, mas nos poucos momentos de perfeição ou de submissão real a Deus, estava a glória toda da esposa, segundo aquilo que provinha de proveito de estar de acordo e submissa ao seu marido, ao próprio Deus. Lembremos dessas colocações todas, que assim foi. Mas observe, cabe ao marido amar. Não é, que poderíamos falar, comandar. Não é um comando, não é uma administração da mulher, é algo muito mais de afeição ali, dentro de tudo que Deus tem dado de capacidade para o homem e no propósito maior de Deus. Nós temos diversos versos em toda a escritura para poder apontar também isso, mas vamos só lembrar mais ou menos, e termos em Isaac e Rebeca um modelo da igreja e Cristo, ou de um casal segundo Deus. Em Gênesis 24:63, versos 63 a 67, aquela história tão bonita, aquele romance de Deus que conduz ao bem. Perdoe dizer assim, mas em parênteses, o mundo parece que está fora de juízo. Vai falar de romance e coloca coisas que terminam em morte, em desastre.
é o Romeu e Julieta, é o Titanic. Isso não é um modelo de romance, é de desastre. O mundo está perdido nessas coisas mais naturais. Mas vamos ver lá o Isaac, como é que seria ou foi naquele tempo. Aí vem a palavra: Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Um resumo deste romance. Mas aí temos os pontos. O homem na posição de buscar a Deus. Primeiro, sujeito ele, o homem, a Deus. E depois, para com a mulher, não é escrava, não é uma posse. Não, é alguém que chega para completá-lo, a quem também ele devolve a parcela em amor. Não é troca de favores também, não. É amor. E observe a mulher aqui, Rebeca, como modelo. Conhecia ele? Mas já veio dentro do princípio: vou estar com alguém que vai ser meu marido, a quem devo estar submissa. E lógico, a quem vou complementar num lar que agora se forma. E tem toda a história depois de Isaac. Não foi história bonita de muitos momentos felizes, não. Foi luta também, mas os dois estavam juntos o tempo todo. E bonito de Isaac é que ele só teve a Rebeca e mais ninguém. É uma figura exata de Cristo Jesus para com a igreja. É uma só e mais nada. É um modelo perfeito. É a volta ao princípio: um homem, uma mulher, macho e fêmea, colocados por Deus para ir. Enquanto outros modelos parece que não servem mais. Abraão já deixa a gente numa posição difícil. Vem depois Jacó, meu Deus, que confusão. Mas esses são os homens, não é o princípio de Deus. O princípio está em Isaac e Rebeca. É quando Deus, de vez em quando, coloca em destaque aquilo que é segundo ele. Continuando, temos a palavra em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12, que nós conhecemos muito bem. Quando a palavra diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Observe essas colocações de Paulo em Eclesiastes. Por isso, jovens, cuidado na escolha do companheiro, da companheira, que muitos não pensam desse jeito. Estão fazendo uma sociedade de vida e vai somente por uma paixão, por uma beleza, uma formosura, e não considera o que está sendo edificado, porque vai ser parte do seu corpo, vai ser a sua vida inteira. É onde eu sempre considero: jovens, não comecem a namorar cedo, de jeito nenhum. Pais,
ajuda os filhos, insiste um pouquinho mais para não permitir. Eles não têm maturidade ainda, 13, 14, 15 anos já estão lá se agarrando, não formaram nada, não tem nem entendimento da vida. É pelo despertamento sexual que está nas propagandas e por todo lado, os jovens vão junto também, e depois tem toda a vida para chorar, ou sem remédio. Vidas, lares formados totalmente destroçados, ou de alguma forma como que aleijados. Precisamos entender isso. O homem tem que esperar crescer, amadurecer, ter posição para assumir uma companheira. A responsabilidade primeira é do homem, não ser apressado. É esposa, é formação de lar. Vai com tempo, calma, vai tratar de estudar, vai tratar de ter profissão para depois buscar a companheira. E a companheira, ela tem que entender, não é o primeiro parece bonitinho e pronto. Tem que ver se tem maturidade, se vai poder sustentar e ser seu companheiro. Lógico que na natureza a mulher mais cedo está pronta. A ela poderia ser o caso de aceitar um casamento com alguém de mais idade um pouco, para ser como aquele que é o companheiro, de mais idade, mais experiência, mais conhecimento, mais vivência, para seguir esta viagem tão longa. E a natureza coloca ela para estar com ele. Esse é o sentido correto. Espero que eu me tenha feito entender. Ou seja, é ele que é o provedor. Ela não teria primeiro que estar tratando de ter profissão para prover o lar, não. Ela tem que ter maturidade, ter seus desenvolvimentos, suas qualidades, tudo mais que puder alcançar, mas ela tem que escolher ele direito para ser o provedor. Agora, hoje em dia é sociedade no sentido não de uma vida, mas do interesse mesquinho de um lado e de outro. Eu vou estar junto contigo enquanto nós pudermos corresponder a um interesse do outro. Isso não é amor. É uma parceria na carne somente. Por um tempo, dura muito pouco. Mas a palavra coloca um companheiro para a vida toda. Mais que isso, membros do mesmo corpo. O homem é a cabeça e ela o seu corpo. Continuando no parágrafo 2, podemos ainda considerar: o amor do marido pela esposa deve ser perseverante, santificador, protetor e provedor. Deve amá-la como a si mesmo. Um modelo de amor dado por Deus, como estudado na lição anterior, é sacrificial e deve ser seguido pelo marido em relação à sua esposa. Sua liderança no lar não é para oprimir a esposa, entristecê-la. O destaque de Paulo não está na autoridade do marido, mas em seu amor pela esposa. Se submissão é entregar-se a alguém, amar é entregar-se por alguém. Observe esse jogo de palavras que é muito bonito, bem colocado. Vamos repetir? Se submissão é entregar-se a alguém, amar é entregar-se por alguém. Aí o marido está numa maior responsabilidade. É a ele que está, vamos dizer assim, colocada a carga maior. Ele é a cabeça, ele é a frente. Agora observe, muitos casamentos, o marido já casa, já está tratando como ela tem que ser, tem que sujeitar na vontade dele. Mas dentro do amor, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo faz, tudo sofre. É diferente. Não é para o marido ter proveito, não, ao contrário, é ele se dedicar àquela que foi colocada por Deus para ser sua companheira em toda a vida. E ela submetendo-se, aí a jornada é mais fácil. Mas observe os homens, primeiro nós, homens, amando, para elas então sujeitar só um marido que ama. Oh, que coisa boa!
Não é uma opressão, de forma nenhuma. O jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Muito bem. Aí o homem, dentro dessa coisa, dessa consideração, vamos entender, a bênção da família depende dele, e dele numa resposta de comportamento diante de Deus. Por isso o Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então considera, ele vivendo a vida matrimonial, a vida no lar, como esposo e pai, debaixo do temor de Deus, é bênção para todos. É bênção para todos. Agora, a gente vê nas escrituras algumas coisas. O marido erra e vai para a morte, para a condenação. O marido, a mulher e seus filhos, e tudo que tem. É o princípio. Andou em transgressão o marido, levou junto, na sua maldade e falta de temor, obediência a Deus, toda a família para o desastre. É um juízo normal. Em todo mundo, no passado, se executava dessa forma. E o marido sendo honrado, pronto, vinha a honra e melhor situação para a família também. Mas nós estamos falando isso considerando para com Deus primeiramente. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Continuando um pouco mais, ainda nesse segundo tópico, a missão dos maridos, mais um parágrafo nós temos para dizer, consideremos, o marido deve cuidar espiritualmente da esposa, pois é responsável pela sua vida espiritual e da dos seus filhos. Ele é sacerdote do lar, deve ser a pessoa que mais exerce influência espiritual sobre eles. O lar não é um lugar para o esposo aparecer vez por outra, mas sim permanecer a fim de conhecer o que está ocorrendo, estar presente na necessidade. Então observe, ir para casa só para um momento de dormir, comer, acabou? Não. Ele tem que reger todo o seu tempo para dar a devida atenção no lar. Chegando, além do que fez fora de trabalho, agora exercer a sua função em casa, de cabeça, de chefe, de aquele que vai ouvir, julgar, instruir, definir, determinar, orientar, estabelecer situações. Não é só chegar em casa, comer, dormir e amanhã outro dia. Nada disso. Ele tem responsabilidade com a esposa e filhos. É lógico que tudo no seu devido tempo, né? Por isso existem outras instruções nas escrituras e também no dia a dia, a esposa saber receber o marido e o momento certo para entrar com os assuntos que tem que ser tratados pelo esposo. E ele tem que saber que vai chegar a hora que a esposa vai começar. Fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, aconteceu aquilo outro, faltou pagar tal conta, cortaram a água. Ele vai ter que saber. Ele deve aguardar o momento que vai ouvir isso e ela saber o momento para começar a colocar essas coisas. E aí a vida anda juntinho. Mas esse terceiro tópico é mais no aspecto espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Quase que isso não se vê. Quase que isso não se vê. Se observar na maioria, nas igrejas de um modo geral, na busca de Deus,
no exercício e vida em fé é mais mulheres. Mulheres sempre estão mais prontas e vem muitas vezes arrastando os filhos para a igreja, quando não tem que arrastar o marido também. Às vezes nem consegue arrastar o marido. É uma situação imprópria. É o contrário. Deus chamou o homem, fala com o homem, e o homem chega-se a Deus, e ele abençoa toda a sua família, como vimos no Salmo que lemos agora há pouco. É ele é a cabeça, o óleo é vertido sobre a cabeça, depois desce por todo o corpo. Mas agora está acontecendo coisas diferentes. É a dificuldade do fim dos tempos. O mal ataca principalmente o que está na cabeça. Sempre é assim. Líderes de modo geral, e líderes no lar, que é o marido, que é o pai. Então nós temos que entender e não desfazer dos irmãos homens que estão em lutas terríveis. Entender essa parte, mas nós homens temos que entender a parte que nos toca. Nós somos aqueles que têm que ser como Isaac, trabalhando e orando, trabalhando para prover o lar e orando para ter a cobertura de Deus sobre a família. A mulher estando junto, ótimo, mas primeiro é ele é o sacerdote do lar. Deus chamou o homem e não a mulher, e temos toda a história bíblica para mostrar que é o homem a quem Deus fala e de quem Deus cobra alguma coisa, até referente ao seu lar, à sua família. Muito bem, e assim nós temos a exortação de Pedro, o alerta de Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 3 e o verso 7, quando falando, tal qual Paulo está falando aqui em Efésios aos maridos, ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui ele não falou amor, ele falou com entendimento, entendendo que a mulher está ao seu lado, não numa posição em que ele tem domínio, mas ela está ao seu lado segundo um propósito de Deus. Aí pronto. Agora, se ele não considerar isso, diante de Deus ele está reprovado, a porta para ele está fechada. É que Paulo colocou desta forma. Terminando esse tópico 2, consideremos: cabe ao marido o peso maior, ou a prioridade de atenção no lar, amar a esposa. Ou seja, ela é para ser submissa, mas você tem que ter uma atitude que a ajude a isso. Ele deve sim merecer esse respeito, essa submissão por parte da esposa. Então, aquele ponto que muitos maridos cobram da mulher: está escrito na Bíblia, você tem que me ser sujeita. Opa, não precisa nem cobrar, não. Passa por onde? Só isso. Só isso. Cobrar de forma nenhuma. É algo que deve ser espontâneo, mas você deve facilitar, não dificultar essa submissão requerida por Deus das esposas. Mas vamos em frente. Nós estamos passando superficialmente sobre este assunto, considerando mais o texto na carta de Paulo aos Efésios. Nós não estamos discorrendo o assunto plenamente, só uns pontos, reforçando o que está escrito na carta que Paulo colocou. Assim, passando ao tópico 3, instruções para os filhos, servos e senhores. Na verdade, nós vamos ver instruções para os filhos, para os pais, servos e senhores. Mas vamos ver. O texto em si mesmo vai mostrar isso. Lá, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, desde o verso 1 até o verso 9. Lemos agora este texto.
Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Muito bem, assim passamos a um primeiro parágrafo, nesse terceiro tópico, instruções para os filhos, servos e senhores. Retirando um resumo do nosso material de classe, assim leio: é através da família que temos a maior oportunidade de evangelizar esta sociedade. Eles devem observar em nós o exemplo de como é uma família de Deus. Para tanto, os filhos devem obedecer aos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Devem também honrá-los, já que isso é um mandamento. O princípio básico de que os filhos devem obedecer e honrar seus pais é de que a vida que eles têm procede dos pais. Se não fossem os pais, eles não existiriam, que é o princípio de Deus também. A vida pertence a Deus. Deus, como autor da vida e aquele que nos deu esta existência, deve ser honrado pelo benefício que Ele nos dá da vida, da existência. É só imaginar se nós não existíssemos. Mas existindo, não é bom existir? É bom existir. Então, se é bom existir, ainda mais com promessas gloriosas à frente, devemos honrar a Deus e ser-lhe grato em todo o tempo, ou obedecer, porque Ele nos deu a vida, que é uma coisa excelente, por amor, e não é porque precisa de nós. Muito bem, nas Escrituras estamos com muitos versos sobre isto, de orientação aos filhos no que devem para com seus pais. Assim, por exemplo, em Provérbios 3:11, considerem isso: filho meu, é a palavra de Salomão, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O sentido que o filho tem que entender que o pai está no processo de disciplina para com ele, de instrução para bem dele, que é o próprio da natureza e a atuação de Deus para com nós, a quem Ele tem dado essa existência. Então, é para o filho entender que o pai requer obediência, deve ser obedecido, porque é o modo de agir de Deus também, de instruir a todos aqueles a quem Ele dá a vida. Em Provérbios, no capítulo 23, verso 22 e mais algum verso, encontramos a escritura: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo,
e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então observa essa orientação aos filhos. Eles, sendo obedientes, serão uma alegria para os pais. Eles, estando disciplinados nos ensinos da parte dos filhos, dentro do contexto também do cristianismo, de pais servos de Deus, vai ser ganho para ele, prosperidade e honra, alegria para pai e mãe. É a exortação de Salomão outra vez. Em Hebreus capítulo 12, verso 10, versos seguintes, também coloca outra vez, tal qual Provérbios 3, essa colocação de Deus ter esse cuidado. E o pai, dentro da natureza divina, tem isso também, de ensinar, e cabe ao filho obedecer ou aprender. Verso 10 diz: porque aqueles, na verdade, os pais, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. 11. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aí está a colocação sempre. Desta instrução do cuidado do pai orientar os filhos, que vem depois dos filhos obedecerem a Deus também. E nisso é o bem maior para eles, porque pode redundar na vida eterna. Mas se os pais não têm cuidado de instruir os filhos, como que eles depois vão ter um exemplo, um parâmetro de comparação para obedecer a Deus? Aí fica difícil também. Como também na sociedade, muitos mal filhos são depois mal funcionários, mal servos, mal trabalhadores, vai mal em tudo. Mas começou em casa. Por isso é uma responsabilidade séria dos pais a instrução, a disciplina dos seus filhos. Agora, como um alerta de uma situação contrária, na Bíblia tem vários, mas só vamos ver Provérbios 20, verso 20, quando a palavra diz: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Colocando mais palavras: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, ou desonrar, desrespeitar, não atender, desobedecer, aí pode saber, ele vai colher isso em algum momento. Com certeza a sua lâmpada se apaga. É uma forma de Deus falar. Não vai ter a visão, não terá a claridade das coisas no seu futuro, não terá sucesso, antes ficará em trevas. E a vida mostra sempre isso. Quantos filhos rebeldes, e dura muito pouco. Continuando um parágrafo 2 deste assunto, agora observe, a respeito dos pais, a cobrança para com os pais no seu relacionamento, atendimento aos filhos. O nosso texto diz assim: os pais, por sua vez, não devem irritar seus filhos para que não percam o ânimo. A obediência dos filhos aos pais deve se equilibrar com a consideração destes por aqueles. Os pais criam os filhos, também seguindo o exemplo de Deus, que é o pai de todos. Então observem, esse particular, o pai não tem direito absoluto sobre o filho, não, ele está sob a sua custódia, ser responsável por ele. E muitos colocam o filho sendo quase que posse. Misericórdia. E não é. Nós estamos no lugar de tutores de nossos filhos, sendo que o verdadeiro pai deles é Deus, e vamos prestar conta a Deus como nós cuidamos dos nossos filhos. Então precisamos tomar essa parte de nossa responsabilidade, ensinar, corrigir. Mas não ouvem, continua ensinando, continua corrigindo, pelo menos você vai ficar livre do juízo de Deus.
livre. E assim, nós temos as Sagradas Escrituras com muitos versos, muitos exemplos das obrigações dos pais para com seus filhos, e fatos positivos na Bíblia, fatos negativos. Fato negativo como Eli para com seus filhos, Ofni e Finéias. Não disciplinou corretamente seus filhos, mas depois vão ter uma Ana cuidando de Samuel, que maravilha. E outros exemplos também de pais tementes a Deus que geraram filhos também tementes a Deus, até profetas, que parece que o pai era profeta e o filho depois também foi um profeta de Deus. Mas entre os versos, Salmo 127, eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Filhos são presente de Deus. A sociedade cria outra situação, precisamos estar atentos a isso. Sempre coloca filho como trabalho, filho como despesa, filho como dor de cabeça, filho. E muitos casais já têm pavor de ter filho, que já foram dominados pela colocação da sociedade, deste mundo que jaz nas trevas, ou do espírito do anticristo que já aí está. Mas a palavra diz: filhos são bênçãos, são prêmio de Deus. Então, não vamos ouvir o mundo, vamos ouvir o que Deus diz sobre estas coisas para decidirmos quanto à formação de nossa família. Em Provérbios 22:6 é colocada a obrigação sobre o filho: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 3:11, já lemos há pouco, na colocação de que o filho tem que entender que é um processo natural que cabe a ele obedecer. Mas aqui em Provérbios 3:11, coloco de novo os mesmos versos na consideração que cabe ao pai instruir. Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então cabe ao pai orientar, instruir, corrigir os filhos. É obrigação. Continuando ainda, Provérbios 29, verso 15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. É o que estamos vendo muito hoje em dia. Pais, pai e mãe, deixando os seus filhos para serem instruídos pelo mundo, pela televisão, pela internet. Pode preparar, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Cabe ao pai e mãe pegar a vara. Textualmente também, se necessário. Salomão coloca isso bem claro. Mas o objetivo é que a vara, a repreensão, a correção é para dar sabedoria e desviar aquele que está em formação de tomar atitudes e princípios errados. E vamos em frente. Ainda mais um parágrafo temos. A sociedade está em uma decadência desenfreada. E o pior é que a causa está na família, que é a menor parte da mesma. Um fator preponderante é a desobediência dos filhos aos pais. Se o nosso cristianismo não funcionar dentro do lar, como ganharemos essa sociedade para Cristo? Aqui foi colocado assim, que o fator preponderante é a desobediência dos filhos aos pais. Mas volto atrás um pouquinho e coloco: muita coisa está acontecendo errado na sociedade, porque os pais não educaram os filhos. Voltemos e coloquemos isso também. Há um peso grande das coisas erradas hoje por causa de pais que não orientam seus filhos e muitas vezes cedem ao mundo
em vez de segurar os filhos dentro de uma disciplina. Prefere dar a atenção que o mundo vai cobrar. Você prende muito seu filho, você não deixa ele ir aqui, não deixa ele ir lá, não deixa ter companheiro. Opa, aí você larga, solta as rédeas e depois chora. Não, tem que pegar e firmar. Não, tal lugar, tal companhia, tal coisa, não, e pronto. E deixa os vizinhos, os amigos, os colegas falar o que quiserem. Você está zelando pelo que é seu. Se eles não têm zelo do que é deles, tenha do que é seu. Muito bem. E a palavra em Timóteo alerta que este é uma atuação que estará no fim dos tempos por parte do anticristo, do príncipe das trevas. E ele avisa, né, da corrupção do fim dos tempos, dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, maus maridos e maus pais também. Ele não colocou isso, mas eu estou colocando agora, que nós vemos aí em exemplos diversos que podem ser colocados e considerados. Ainda mais um parágrafo. Paulo também ensina a respeito dos servos e senhores. Aí o outro ponto. Em uma época em que a escravatura estava em alta e que os escravos eram simplesmente ferramentas, onde Cristo habita precisa haver também mudança, tanto espiritual como também moral. Os servos obedecem aos senhores como a Cristo, e os senhores devem fazer o mesmo, lembrando que para senhores como servos há um Senhor supremo nos céus. Ou seja, nem é um nem é outro, cada um está na sua vocação como peças no sistema, como membro do corpo, para atuar diferentemente, mas ninguém tendo domínio sobre ninguém, mas havendo devido cuidado de uns para com os outros. Observe bem, nas Escrituras nós temos muito mais exortações e ensinos para servos do que, na verdade, versículos, palavras falando para os senhores. Podemos ajuntar muitos textos de orientação aos servos, mas poucos textos de alerta aos senhores, que também a maioria que temos sempre são de servos. Assim, em Pedro 2,18, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então, instrução completa. Mas ainda assim, achei importante Timóteo 6, primeiros versos, quando Paulo, falando a Timóteo, diz: todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Agora, quanto aos senhores, patrões, supervisores e outros títulos mais que poderiam ser colocados hoje em dia, a palavra é mais resumida, poucas vezes, mas não falta instrução. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. E com isso complementa essa parte. Servos também, tal qual a mulher ao marido, devido cuidado, sujeição, submissão, etc., cooperação, e depois, assim como o marido para com a mulher, patrões com seus empregados e outras situações correspondentes, devido cuidado, em justiça atuando, porque é senhor, é supervisor, é patrão,
mas tem um Deus no céu que está considerando e julgando todas as coisas. Fora essas palavras, se abrirmos Provérbios, meu Deus, quantas instruções para os que são servos. Aí, por exemplo, a palavra que vai falar sobre os negligentes, vai falar sobre os diligentes, sempre mostrando a diferença daquele que é servo, que trabalha correto, do que não trabalha, as vantagens de um e as desvantagens de outro. Isso é colocado continuamente em muitos versos em Provérbios. Mas estamos considerando o texto mais de Paulo escrevendo aos Efésios. Finalmente, podemos concluir, depois de todas essas considerações, fechando a sequência do nosso esboço e do nosso assunto, em uma época em que a família está tão desvalorizada, e os deveres de cada membro desorganizados, urge a necessidade de que um lar cristão seja autêntico. Quando esposo e esposa compreendem suas responsabilidades pessoais e comuns diante de Deus, eles se tornam uma lâmpada em meio a tanta escuridão, um testemunho vivo em meio a tanta corrupção. Então observemos, irmãos, uma parte do evangelismo neste mundo começa lá no nosso lar. A vivência de esposo e esposa. Tem muito olho em cima do casal, observando. É crente? Diz que vai para o céu? Diz que é filho de Deus? Como se comportam? Aí a gente vai ver depois os vizinhos sendo salvos, vindo para o evangelho, ou os vizinhos não querendo saber nada de evangelho. Às vezes, o que vai definir isso é o seu lar. E depois com mais os seus filhos, que vão por sua vez falar nas escolas, que depois crescendo vão falar nos trabalhos e etc. Vamos ter uma evangelização começando no nosso lar, uma luz acesa na nossa casa, no lugar que nós moramos. E assim encerramos nossa colocação desta lição número 11, os deveres no lar e no trabalho. Lembrando que estivemos estudando a submissão da esposa, a missão dos maridos, depois instruções para os filhos, não está colocado aqui, mas para os pais, servos e senhores, abrangendo toda esta área. Observe que ele começou lá no início falando de profundidade de mistérios de Deus e agora direto na vida prática, avançando e entrando nos lares. Assim também destacamos sempre a palavra de Efésios, verso 2, como texto áureo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que nós encontramos também lá em Deuteronômio, encontramos também em Êxodo capítulo 20, na exposição dos mandamentos. Muito bem, e com isso nós damos por encerrada a nossa lição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.